volta com o nosso reflexões matinais à corça da manhã. Estamos meditando nesse tempo a respeito do tabernáculo de Moisés. Já passamos pelo átrio, já falamos sobre o altar de bronze, já falamos a respeito da pia de bronze e agora nós vamos entrar no lugar santo. Mas antes de entrar no lugar santo, precisamos saber o que significa a sua porta de entrada. Já falamos nessa porta de entrada do átrio e ela era chamada o caminho. E ela então era uma porta com cores, né? E as suas cores representavam então os evangelhos e também o ministério de Cristo apresentado por cada um dos evangelhos. Agora nós vamos falar então da porta de entrada para o lugar santo, e ela tem um nome muito especial. A cortina pendurada então na entrada do tabernáculo era idêntica à da porta do átrio e ficava pendurada por argolas de ouro em 5 pilares. Ela impedia então que alguém pudesse olhar ou espiar ou entrar no lugar santo. Ali havia uma ordem, uma lei, que somente os sacerdotes, que eram os filhos de Arão, e o próprio Arão, que era o sumo sacerdote, poderia entrar por essa porta. Essa porta também era chamada de a verdade. Em Êxodo, capítulo 26, versículos de 36 a 37, nós temos então aqui aquilo que Deus pediu para Moisés fazer. Não podemos esquecer que nos 40 dias que Moisés passou no monte Sinai, lá naquele monte com Deus, Deus mostrou para ele todas essas coisas. Então temos aqui essa referência a essa entrada. Farás também para a porta da tenda, ou seja, o lugar santo, uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E fará para esta porta 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Jesus, ele nos disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, então, não era apenas o caminho, a porta de entrada para o átrio, para chegarmos na presença de Deus, mas ele também é a verdade. Ele é a verdade, na verdade, em pessoa, no sentido de que ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Jesus é a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa e esta pessoa se chama Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta, que nos santifica, que nos alimenta e que nos conduz ao Santo dos Santos, à presença de Deus, e também nos levará para a casa do meu Pai, a presença então eterna do nosso Deus. Em João capítulo 1, versículo 9, nós temos lá também, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem está chegando ao mundo. Jesus, sendo a verdade, ele é a plenitude do que se deseja conhecer. Todo o conhecimento de Deus nós conhecemos em Jesus. Ele disse, quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece a mim. Porque ele é real e por isso ele é a luz de Deus, a revelação divina de Deus. Jesus é a verdade e por ser ele a verdade, tudo o que falamos a seu respeito será confirmado. Então aqui nesse estudo nós temos a sombra do que ele é e do que ele faria.
hoje nós já vivemos, né, a substância de toda essa verdade do tabernáculo, que era apenas uma sombra de quem ele era e também do seu ministério. Tudo isso se materializou na história e hoje nós podemos, com a nossa boca, confessar e dizer: Jesus é a verdade. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade que habita em nós, cheio de graça e verdade. Assim dizia João. Sobre este lugar santo que nós vamos falar a partir de hoje, nós temos muitas coisas a aprender sobre a sua simbologia. Este era um lugar de serviço e também um lugar de comunhão com Deus. Era diferente, né? Porque ali eram ministrados os sacrifícios ao Senhor, aqueles sacrifícios agradáveis ao Senhor. Mas também este era um lugar de adoração e um lugar de profunda reverência. Havia 3 peças, então, que compunham o interior do lugar santo, que eram os seus mobiliários. E este, então, se tornava um ambiente perfeito de adoração, de intercessão, de adoração e de louvor. A partir de amanhã, nós vamos conhecer um a um dessas peças desse mobiliário. Conhecemos porque o povo só tinha acesso até o pátio e não poderia, então, entrar no lugar santo. Conheceremos mais, então, sobre esta preciosa verdade que é a pessoa que nós mais amamos neste mundo até a eternidade, que é o nosso precioso Jesus. Então, até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Não perca! Amanhã nós vamos entrar no lugar santo.